Oi, gente, tudo bom? Eu queria mostrar um livrinho para vocês hoje que eu ganhei quando eu terminei meu programa de empoderamento feminino nos Estados Unidos e as minhas mentoras deram esse livro para cada uma das meninas. E ele fala sobre o que você faz com uma ideia e todo o processo que a gente passa quando isso acontece. Quantas vezes a gente não fica um tempão, gestacionando uma ideia, às vezes esquece, deixa de lado, ou não consegue realizar, ou realiza muitas vezes. E eu sempre fui uma pessoa de ter muitas ideias, assim, e a maioria delas eu coloquei na prática, às vezes deu certo, às vezes não, mas eu consegui realizar grandes coisas que eu quis. E esse livro, ele foi muito legal, porque fez muito sentido quando eu vi tudo. Então ele começa falando sobre quando você tem uma ideia, tá vendo a ideia pequenininha? Então ele vai contando que quando você tem essa ideia, você fica pensando, da onde ela veio? Por que ela está aqui? Por que será que essa ideia veio especificamente de mim? Mas você às vezes não quer acreditar nessa ideia, Você não acha que ela faz sentido, você não se importa. Então você acaba deixando ela de lado, esquece e continua a sua vida como se ela nunca estivesse estado ali. Mas o que acontece com algumas ideias, eu acho que se vocês já tiveram projetos ou seja lá o que for, tem ideias que seguem a gente. Que não importa o que você faça, fica aquela sementinha ali. E a tendência dessa sementinha, ela é crescer se você alimentar ela, Mas geralmente, antes da gente alimentar ela, a gente tenta esconder. Porque a gente fica com medo. O que será que as pessoas vão achar de mim? O que será que as pessoas vão achar dessa ideia que é tão querida para mim? A gente tem medo desse julgamento e medo dessa crítica. Então a gente acaba mantendo essa ideia pra gente mesmo. Mas o que acontece é que mesmo a gente sem saber exatamente porquê, a gente se sente mais feliz quando a gente está alimentando essa ideia. Quantas vezes eu não me vi, pensei num projeto, depois deixei de lado, depois me vi animada, pensando nesse projeto de novo e de alguma forma alimentando e ouvindo outras ideias, É o processo mais ou menos esse. E aí o que acontece é que você começa a realmente se relacionar com essa ideia, começa a alimentar, começa a dar mais atenção para ela. E aí ela vai crescendo, crescendo e você começa a se tornar amigo dessa ideia, se torna afeiçoado a ela fica cada vez mais importante e mais perto de virar verdade. Mas para isso acontecer, você precisa mostrar essa ideia para as pessoas. E você tem muito medo Você tem muito medo do que as pessoas vão achar dessa ideia. Você tem medo que as pessoas riam de você, que riam da ideia, que debochem, que digam que nada disso vai ser verdade, que essa é uma ideia louca, que é esquisita, que nunca vai dar certo. E de fato é isso que acontece. Algumas pessoas vão fazer exatamente isso. E você possivelmente vai sentir e vai acreditar no que essas pessoas disseram. E vai quase desistir dessa ideia, achando realmente não tem nada a ver. Nossa, viajei, que ideia maluca, Mas acontece que por algum motivo a ideia, ela é presa a você, porque é como se fosse um filho, e você realiza o seguinte, você fala, gente, a ideia é minha, ninguém sabe dessa ideia tanto quanto eu sei, e eu vou colocá-la no mundo, mesmo que ela seja esquisita, que seja estranha, que seja louca. Então você resolve proteger essa ideia, alimentá-la ainda mais e cercar essa ideia de pessoas que também alimentam. Da mesma maneira que existem críticos ácidos, como sempre haverão para tudo que você fizer, também haverão pessoas amigas, pessoas entusiastas, pessoas motivadas com novas ideias. E você começa então a criar um cantinho quentinho para essa ideia ir crescendo, para essa ideia se tornar ainda mais imaginativa. E o mais incrível é que essa ideia, ela te ensina a andar de cabeça para baixo, que significa que você começa a ver o mundo e as possibilidades de uma outra forma. Porque as ideias, elas trazem isso pra gente. De repente não era possível e a ideia fala, opa, é possível, tem essa possibilidade, tem essa estratégia, vamos por aqui. Então ela te ensina a ver a mesma coisa por outras perspectivas e você começa a viver a sua vida de uma outra forma. Até que de repente essa ideia se transforma na sua frente, tá vendo? Ela vai para o céu e se explode e vira uma coisa muito maior do que você mesma. E é muito difícil de descrever como exatamente isso acontece, porque ela não é mais exatamente parte de você, ela é parte do todo.
E aí você entende que a principal função de uma ideia é transformar o mundo. Então coloque as suas ideias em prática. Converse com as pessoas com as quais você confia primeiro. Alimenta essa ideia. Não deixe a sua ideia morrer. Quantas ideias que eu tive que deram certo? A última foi o projeto Conectados, que é para discutir o racismo dentro de espaços colaborativos e de comunicação não violenta. E eu sabia que tinham pessoas que iam me ajudar. Eu me aproximei dessas pessoas que me alimentaram, que alimentaram a ideia, que foi crescendo e daqui a pouco ela já está quase no ponto de se expandir e começar a ir para outras cidades, para encorajar outras pessoas que talvez estivessem com a mesma semente ali plantada na cabeça, mas que ainda não tinham feito o movimento. É muito comum que quando a gente tem uma ideia, várias outras pessoas também tenham uma ideia parecida, né? É meio que um inconsciente coletivo. Então, quando a gente coloca ela no mundo, você pode ter certeza que terão apoiadores e entusiastas. Então, gente, esse livro é uma fofura, é um livro infantil que o pai escreveu para os filhos. O nome é Written by Kobe Yamada e a ilustração por Miles Benson. Aqui está a capinha. Não sei se tem em português. É isso. Alimentem suas ideias. Beijo.